Vamos hoje falar da nossa Parashá Nitzavim. Estamos chegando no finalzinho da Torá, no finalzinho do último livro. Então, continuando na mesma direção, né, que todas as parashiot anteriores aqui do Sefer Dvarim, estamos nos discursos finais de Moshe Rabbeinu. A verdade é que Parashá Nitzavim já não é mais discursos finais, já é o último discurso, o último dia de vida de Moshe Rabbeinu, o que está escrito explicitamente na Parashá da semana que vem, Parashá Vayelech, que está escrito: hoje eu completo 120 anos de vida. Então estamos aqui no último dia de vida de Moshe Rabbeinu, e não por coincidência ele guardou coisas muito importantes, como o último discurso dele. Ele vai dar brachot, né? Isso aparece já nas últimas parashot, na parashá Vezot Abrahá. Obviamente ele vai dar brachot para todas as tribos, e ele vai também aproveitar agora essas últimas palavras dele para dar uma chacoalhada no povo judeu, para preparar o povo judeu para a entrada em Eretz Israel, porque é uma oportunidade. Por que justamente ele guardou coisas muito importantes para os últimos instantes de vida? Ele sabe que as pessoas vão escutar agora com muito mais atenção, porque são as últimas palavras de Moshe. Ele sabe que as pessoas vão receber com o coração mais aberto. Está todo mundo muito emocionado, sabendo que está chegando o momento que eles vão entrar em Israel e que eles vão ter que se separar para sempre do seu grande líder Moshe. Então Moshe aproveitou que realmente já está num sentimento do povo judeu, está de coração aberto, e ele vai trazer aqui alguns ensinamentos muito, muito importantes, não só para aquela geração, também para a nossa geração, para todas as futuras gerações, que Baruch Hashem, a gente sabe que a Torá é atemporal, e o quanto ela é assustadoramente atual, apesar de ter sido entregue há mais de 3.300 anos, o quanto ela se aplica para todos os problemas, dificuldades e situações que a gente lida no nosso cotidiano, mesmo tanto tempo depois. Então, isso porque a gente sabe que tudo que Deus ele escreveu aqui na Torá é para todas as futuras gerações também usarem isso no nosso crescimento espiritual. Vamos começar o primeiro assunto importante, e a gente já vai tentar ligar isso com o final da Parashá passada. Parashá começa com as seguintes palavras: Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Então, hoje, vocês encontram-se de pé aqui, parados, diante de Hashem, o seu Deus, Roishechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem. Então, está falando interessante, né? Parece que várias castas da sociedade. Então, olha, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, né? os guardas do povo judeu, Kolish Israel, todos os homens do povo de Israel, Taperem, Meishechem, Vegerho, Asher Bekerev Machanecha, também todas as suas crianças, as suas mulheres e os convertidos que vivem que vivem perto do seu acampamento, Mechotev Eitzerra, Achoev Memecha, desde aquele que tira água até aquele que corta madeira, que corta as árvores para trazer madeira. Então, é interessante aqui que a Torá ela está vindo trazer uma descrição aqui desde as pessoas mais importantes. Olha, os chefes de cada uma das tribos do povo judeu, os anciãos também, que são pessoas muito honradas. Depois vai diminuindo todas as pessoas e as crianças e até mesmo aqueles que se converteram ou que vivem entre vocês, e até as pessoas mais simples do povo, aqueles que tiram água, aqueles que cortam madeira. É sabido que são as pessoas no nível um pouco mais baixo do que o resto. Então, todos que estão aqui vão fazer um novo pacto com Hashem. Então, primeira coisa, qual é a conexão
com o finalzinho da Parashá da semana passada, aquele conceito que a gente sempre ressalta das Mihut Parashiot. Por que Deus ele juntou na Torá o final da Parashá Kitavó com o começo aqui da Parashá Nitzavim. Então vamos voltar como que terminou a Parashá da semana passada, de uma maneira meio amedrontadora. A gente falou bastante na aula passada sobre as Klalot, 98 maldições que Moshe Rabbeinu ele avisou que vão recair sobre o povo judeu, caso Deus nos livre, a gente não ande no caminho de Deus. Então, os nossos sábios explicam que o povo judeu ficou desesperado. Eles falaram, Moshe, ninguém vai conseguir viver, olha que terrível. Se a gente lembrar quantas profecias terríveis que, infelizmente, aconteceram na época da destruição dos templos, muita coisa impressionante a gente viu acontecendo na época da Shoah, palavras escritas aqui na Parashá Kitavó. O povo entrou em pânico, em desespero, falou, Moshe, a gente não vai conseguir viver com essa Torá. Olha só as consequências da gente se desviar do caminho correto. Ninguém vai conseguir sobreviver a essa Torá. Então, é isso que Moshe começa a Parashá, tranquilizando o povo judeu, até Nitzavim Hayom Kulchem. Olha só, gente, vocês estão falando que não dá para viver, que qualquer pequeno desvio, Deus vai destruir todo o povo judeu. Vocês estão aqui hoje de pé. Olha quantos erros, quantos tropeços, esses 40 anos do deserto foram, de certa maneira, desastrosos em relação a quantos erros graves que o povo judeu cometeu. Então, olha só, teve o pecado do bezerro de ouro, teve o pecado dos espiões, tem reclamação de água, tem reclamação do mar, tem rebeliões, rebelião de Cora, o tempo inteiro estão reclamando, a viagem está longa, tem que dar volta e não invadir um outro povo. Tudo era motivo para reclamação, para brigar com Deus, para se rebelar contra Deus. Então, Moshe está mostrando, olha só, a misericórdia de Deus é tão grande que até Nitzavim Hayom Kulchem, está todo mundo vivo aqui de pé, mesmo com tantos erros, com tantos tropeços, Deus ele é misericordioso, ele dá para a gente a chance de consertar, de melhorar. Isso tem a ver, vamos tentar conectar um pouquinho dessa Parashá com a nossa próxima parada do calendário judaico, Rosh Hashanah. Muitas vezes a pessoa chega em Rosh Hashanah e ele está destruído psicologicamente, espiritualmente. Então, como que eu vou passar para o próximo ano? Como que eu vou ter bons decretos? Que ano horrível! O ano passado, em Rosh Hashanah, eu prometi um monte de coisas para Deus. Eu prometi que eu ia melhorar, que eu vou estudar mais, eu vou me comportar melhor, eu vou fazer mais bondade com os outros. E eu não fiz nada disso, eu caí de novo nos mesmos erros. Eu prometi que eu não vou mais falar Lashon Hará, e a gente falou Lashon Hará. A gente prometeu que a gente vai fazer mais Hesed, e a gente não teve tempo de ajudar as outras pessoas. Então, a gente chega, de certa maneira, com um sentimento que é o pior sentimento que um Yehudi ele pode sentir, chamado Yehush. Yehush significa desistir de alguma coisa, e tem pessoas que Deus nos livre. Eles chegam em Rosh Hashanah com o sentimento de Yehush, como não tem mais o que fazer, não tem mais conserto. Olha, eu tentei tudo o que dava, mas Deus, você viu que não tem mais como eu crescer. Então, a Torá está ensinando para a gente, Moshe está falando, até Nitzavim Hayom Kulchem, depois de tantos erros que vocês fizeram diante de Deus e tantas rebeldias, todo mundo está aqui de pé. Deus é misericordioso, ele dá tempo, ele dá chance para a gente consertar. Não é que Deus varre para baixo do tapete, isso não é um conceito judaico. O julgamento de Rosh Hashanah é muito sério, não é que, não, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é paz e vai dar tudo certo, Bezrat Hashem. Óbvio que não estamos falando isso. Precisa fazer tchuvá, precisa se arrepender de verdade de todos os erros,
parte da tshuva verdadeira é a vontade de mudar. Eu vou mudar, Hashem. Esse ano eu vou conseguir, eu não vou desistir. Eu vou receber para a minha vida, passo a passo, eu vou aprender com os meus erros, porque dessa vez eu vou fazer ainda melhor. O pior sentimento de um Yehudi é o sentimento do Yehush, de desistência. A gente nunca desiste. Então, Moshe está ensinando para a gente que assim a gente deve se comportar e olhar, apesar de todos os erros, até Nitzavim Hayom Kulchem, está todo mundo aqui de pé, porque Deus, ele é misericordioso e ele dá para a gente a possibilidade de fazer tshuva, de consertar e de melhorar sempre. Por que aqui está sendo mencionado todas as castas sociais do povo judeu, todos os grupos do povo judeu? Então, aqui Moshe está fazendo um novo pacto do povo judeu com Deus, mas esse pacto em especial é um pacto de responsabilidade social. Deus está ensinando para o povo judeu que não adianta se preocupar só com a sua espiritualidade. Você tem que estar preocupado também com a espiritualidade de todos os teus irmãos. Em última instância, de toda a humanidade. É para isso que a gente veio. A gente não veio para correr sozinho, a gente veio para correr todo mundo junto e se ajudar e sentir a dor do outro, que é o conceito de Nosé Beolim Haveró, e principalmente um dos conceitos mais básicos do judaísmo, Kol Israel Arevim Zelazé. Todo judeu é fiador de um outro judeu, tanto para o bem quanto no além para o mal. O que significa isso? Quando a gente escuta que temos até hoje em dia Zchut Avot, os méritos dos atos de Abraham, de Yitzhak e de Yaakov, pessoas muito retas que andavam diante de Deus. A gente fala, ai, que bom, Baruch Hashem que tem o mérito deles. Mas se a gente falar para alguém que você também tem as dívidas de todos os judeus que estão fazendo coisas erradas, Deus, cadê a justiça? Como assim? Ah, bonito, né? Para os méritos de Abraham, Yitzhak e Yaakov, ninguém falou que era injusto. Espera aí, por que eu vou receber os méritos dos patriarcas? Eles fizeram, que eles recebam mérito. Por que eu vou receber? Isso ninguém pergunta. Mas quando fala que os judeus vão dividir as contas, espera aí, Deus, cadê a justiça? Esse fenômeno, esse conceito, ele vale tanto para o bem quanto para o mal. O povo judeu é uma única unidade. Nós somos um povo que está unido como se fosse uma única alma. Então, se é uma única alma, se alguém mancha a sua própria alma, está manchando a alma do povo como um todo. E o contrário, quando alguém se eleva espiritualmente, ele está puxando junto com ele todo o povo judeu. Então, Deus ele está ressaltando aqui, no começo da Parashá, todos os níveis sociais, todos os grupos, não existe diferença, mas esse é mais alto, esse é mais baixo. Todo o povo judeu é uma unidade e todo mundo tem uma responsabilidade social com os outros judeus. Então, uma história real que aconteceu nas Olimpíadas Especiais, já que a gente está saindo das Paralimpíadas. Então, existe fora as Paralimpíadas, tem também as Olimpíadas Especiais. São jovens que têm vários tipos de problemas, muitas vezes problemas mentais. Então, estava tendo a corrida dos 100 metros em 1994, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, e estão correndo crianças com síndrome de Down, jovens com síndrome de Down. Começa a corrida e cada um está dando o melhor de si, estão superando todas as suas limitações, estão mostrando que eles não aceitam, de novo, não fazer Yehush, não aceita limitações, vai se superar. E esses jovens com síndrome de Down, eles estão lá na corrida de superação da vida deles. De repente, um dos corredores cai e começa a chorar. Então, numa corrida normal, quando um competidor cai, o que os outros competidores fazem? Baruch Hashem, um a menos para competir, eu não preciso agora competir com essa pessoa, então um competidor a menos, Baruch Hashem. Nessa competição, ninguém fez isso. Teve uma moça com síndrome de Down, ela parou de correr,
quando todo mundo viu que ela parou de correr, todo mundo parou, ela voltou atrás, ela ajudou aquele menino com síndrome de Down que caiu, ela deu um beijinho nele, ajudou ele a levantar do chão, e eles cruzaram a linha de chegada de mãos dadas. Essa cena, ninguém nunca mais vai esquecer, porque essa é a essência do ser humano, essa é a essência do povo judeu, a preocupação com os outros. Ninguém está aqui no mundo para ganhar corrida sozinho. Quem acha que está aqui para ganhar corrida sozinho, não entendeu o que veio fazer nesse mundo. Assim falava o Rav Chaim Volozhner, que Zekol Adam, sabe o que é o ser humano? Lo leatzmo nivrá, o ser humano não foi criado para ele mesmo. Apesar que no inglês, olha que incrível, no inglês, I é em letra maiúscula, o I sempre tem que ser escrito o I em letra maiúscula, mas o You é escrito com letra minúscula, é o contrário da Torá. O I tem que ser minúsculo e o You tem que ser maiúscula, o você tem que ser maior do que o eu. Só que a gente vive, interessante, um pouco da língua inglesa, a gente vê um pouquinho da mentalidade que está por trás, que é o contrário do que a Torá está ensinando para a gente. Então, Moshe, ele está refazendo novamente o pacto de Deus com o povo judeu, mas ele está inserindo essa responsabilidade social. Kol Israel, Arevim Zelazé, todo judeu, ele é fiador de um outro judeu. O que quer dizer fiador? Se esse não paga a conta, o fiador vai ter que pagar a conta. Não adianta a gente estar cumprindo o Shabat, a gente está fazendo mitzvot, e tem um monte de Yehudi que estão afastados, e a gente não se importa com eles, a gente vai pagar a conta junto com eles. Como aquela famosa história do navio, que o cara quer fazer um buraco na cabine dele, não tem que fazer buraco na cabine da pessoa. Se você fizer um buraco na tua cabine, você afunda o navio inteiro. Assim é a Israel, assim a gente tem que sentir a dor, tem que sentir a necessidade de cada Yehudi no Sebeolim Haveró e carregar o peso junto com os outros. Quando a gente escuta isso, o que a gente pensa? Que a mitzvah é ajudar aquela velhinha a carregar o pacote do supermercado. Isso também é. Mas no Sebeolim Haveró, a gente pode fazer de maneira tão simples. A gente pode fazer com o nosso coração. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Exemplo lindo. Quase chorei junto com o menino. Eu estava na escola e um menino lá da escola, ele veio chorando falar comigo. Falou, Rebbe, você precisa me ajudar. Eu falei, o que aconteceu? Alguém te machucou? Alguém te bateu? E o menino começou a falar que não. Só que ele descobriu que ele era diferente das outras crianças. Eu falei, por que você é diferente das outras crianças? Ele falou, não, porque todo mundo na minha classe já nasceu em casas religiosas e eu sou o único que eu sou Baal Teshuvah, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha que eu nasci não religioso, eu comia comida não kasher, eu não guardava o Shabat, e só depois que eu fiz Teshuvah, que eu fiz tudo isso, eu tenho vergonha disso. Então, eu sentei com ele, eu falei, olha, você está tendo uma visão completamente ao contrário. Olha o que o Talmud fala para a gente, que no lugar onde vão estar os Balei Teshuvah, os Tzadikim Gmurim não vão poder entrar. Uma pessoa que fez Teshuvah, que estava afastado dos caminhos da Torá, e ele decide agora andar nos caminhos da Torá, no lugar que essa pessoa vai ter no Lamabá, mesmo uma pessoa completamente correta, que nasceu numa casa religiosa, que sempre cumpriu Torá, não vai ter permissão de entrar. O nível no Lamabá dos Balei Teshuvah é maior do que os Tzadikim do Muri. Olha que coisa. E eu mostrei para ele o quanto cada dificuldade que ele teve para cumprir as mitzvot vai fazer ele mais querido por Hashem. Lefum tzara agra, assim fala o Pirkei Avot, de acordo com a dificuldade, assim é a recompensa. E eu expliquei para ele o quanto Deus ama e transforma toda a transgressão que a gente fez em mitzvot. Eu falei, você é diferente do resto da turma, é verdade, mas não porque você é diferente que você é pior. Você é diferente porque você é melhor que eles. Deus ama mais você do que ama o resto dos meninos da tua classe. Ele saiu com um sorriso de orelha a orelha,
Nose beolim haveró. Eu senti o peso do menino, como estava doendo para ele. Eu estava no meio de resolver uma outra coisa. Eu senti, tem que parar tudo. E agora tem que carregar esse menino, tem que ajudar. Ele está com peso nas costas, que ele não está sabendo lidar com isso. A gente carrega junto com ele uma palavra amiga, um sorriso, um telefonema, uma mensagem de um WhatsApp pode mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente tem uma responsabilidade com todo Am Israel. Depois disso, vem a nossa paraxá. Mais uma vez, isso tem se repetido praticamente em todas as parashiot do Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu vem chamar a atenção do povo judeu sobre as idolatrias. Tomem cuidado, vocês vão entrar numa terra idólatra, vocês vão acabar se contaminando. Olha a linguagem que a Torá, que Moshe usou aqui, Atem yedatem et asher yashav no beretz Mitzrayim. Vocês conheceram, quando a gente viveu lá na terra do Egito, o Egito era uma terra completamente idólatra. Tem o Deus Nilo, tem o Deus da guerra, tem o Deus do amor, tem Deus para tudo que eles precisavam, eles criavam na cabeça deles, eles criavam Deus, eles cultuavam aquela imagem daquele Deus, faziam sacrifícios para aquele Deus. Vocês viram isso com os próprios olhos, a estupidez dos egípcios que acreditavam que o rio Nilo ele era um Deus. Então, vocês viram isso. Vetasher avarno bekerev hagoyim asher avartem. E a gente passou no meio de vários povos que eles se encontraram no meio do deserto. Eles viram a idolatria, eles viram as imoralidades, a falta de objetividade na vida. Vocês viram tudo isso junto comigo. Batiru etikutzehem vedgilulehem. E vocês viram as abominações deles. Vedgilulehem. Gilulehem pode ser traduzido como idolatrias ou pode ser traduzido como sujeira de animais. Olha que incrível. A idolatria, ela é asquerosa, ela é nojenta como a sujeira de um animal, da mesma maneira que ninguém vai parar na rua, tem uma sujeira de um animal, ninguém vai pegar na mão isso. Então, isso é as idolatrias. Etz vaeven, de madeira, de pedra, kesef bezahav, de prata e de ouro, asher imahem, que estavam junto com eles. Quantas idolatrias vocês viram? Quanta estupidez nessas nações que acreditam num ídolo que foi feito de pedra, foi feito de madeira, até mesmo de ouro que ele seja, não tem poder nenhum, porque o único poder é de Hashem. Pen yesh bahem. Só que Moshe, agora ele começa a ficar com medo. Eu estou preocupado, porque talvez vai ter dentre vocês Isho Isha Mishpahá ou Shevet, um homem, uma mulher, ou talvez até mesmo uma família, ou Shevet, ou talvez uma tribo inteira, Asher Levavô Ponei Ayomei Mashem, cujo coração hoje está se afastando de Hashem Elokeinu, Lalechet Lavod et Elokei Agoim, e eles vão querer andar nos caminhos de idolatria. Então, peraí, eu não estou entendendo. Moshe acabou de falar com as linguagens mais asquerosas, mais baixas, como o povo judeu vê as idolatrias, como gilulim, como sujeira dos animais, como uma abominação. E agora ele está preocupado que alguém vai seguir isso. Qual é a resposta? Por que que ele está com tanto medo que quando eles entrarem na terra de Israel, eles vão de novo ter contato com isso e vão acabar gostando? Então, olha que incrível a linguagem que Moshe ele usou. Vatiru etikutzehem. Vocês vão ver todas as abominações, vocês vão ver toda essa imundície deles, e isso vai acabar levando vocês para seguir esses caminhos. Moshe está ensinando o seguinte: o ser humano recebe influências o tempo inteiro. Somos seres sociais.
a gente vai recebendo influências, mesmo que a gente não percebe, as influências estão entrando e estão moldando o meu caráter. Então, coisas que há 100 anos atrás é uma abominação, hoje vira uma coisa normal, vira uma coisa permitida. Eu vou pedir desculpa pelo exemplo, um exemplo meio feio, mas primeira vez na história da humanidade que quiseram criar uma revista masculina, uma revista com nudez, revista pornográfica. O homem que quis criar essa revista, tentaram matar ele, deram um tiro nele, que ele acabou ficando paraplégico, entravam com ele com ações públicas, ele está mostrando nudez para todo mundo. Então, a população inteira apedrejava ele, xingava ele, cuspia nele quando ele andava na rua, ele era completamente desprezado. 30, 40 anos depois, ele morreu como um dos 10 homens mais ricos do mundo. E, hoje em dia, não só tem a revista, tem o pôster, tem o outdoor, tem propaganda sem nenhum tipo de vergonha. Então, o que mudou? Por que 40 anos atrás as pessoas não aceitaram e hoje as pessoas aceitam o outdoor com uma imagem dessa? O que mudou? Foi virando normal, uma coisa que é abominável, que estão dispostos a matar uma pessoa por isso. Hoje em dia as pessoas dão dinheiro para isso, as pessoas compram a revista. Então, por quê? Porque vai virando normal. Tudo que a gente vê vai entrando e vai se tornando parte da nossa natureza. O que hoje em dia é uma abominação, se você continuar se expondo a esse tipo de coisa, vai acabar te influenciando. Tem 2 tipos de influências. Tem as pessoas, então a gente tem que escolher os amigos com que a gente anda, porque a gente está recebendo influência de todas as pessoas em volta. Como fala o Pirkei Avot, se afasta de um mau vizinho e não se una a um rachá, a um perverso. Sai de perto de gente ruim, porque se ficar perto de gente ruim, você vai acabar se associando e aprendendo a fazer coisas erradas. Tem um mau vizinho, fisicamente falando, e tem um mau vizinho que é todas as influências que a gente permite que entrem na nossa vida. Eu vou dar um exemplo interessante, né? A gente muitas vezes acaba tendo o costume de assistir filmes. Filme de Hollywood, não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver com moralidade. Uma vez perguntaram para o dono da MGM, um Yehudi, que era um dos donos da MGM, que fazia filmes, perguntaram para ele se, quando ele fazia os filmes, se ele tinha intenção de educar as pessoas. O que ele respondeu? A gente faz entretenimento, deixa educação para a escola. Quer dizer, a indústria do cinema não está nem aí de educar, de transmitir coisas positivas, eles estão pensando em bilheteria, em ganhar dinheiro, se precisar mostrar promiscuidade, se precisar mostrar nudez, se precisar mostrar valores imorais, não tem problema nenhum, contanto que entra dinheiro. Então, muita gente fala para mim, Arav, eu assisti um filme, mas não tinha problema nenhum. Então, eu não sei na cabeça das pessoas que tipo de cena tem que ter um filme para ele ser problemático. Mas eu vou dar um exemplo, um filme muito, muito antigo, uma vez que eu tinha assistido nas encarnações passadas. Era um filme que o astro principal do filme, ele é um assassino e ele é o cara bacana do filme. Então, olha que incrível, não tem nenhuma cena, não tem nenhuma promiscuidade, mas tem uma mensagem. Assassinos podem ser pessoas bacanas, assassinos também são legais. Então, não tem problema. Olha, é verdade, ele mata pessoas, mas ele não é tão ruim, porque ele deu um dinheiro para o menino lá na rua. Aquele outro que precisava de ajuda, ele ajudou. Tá bom, de vez em quando ele mata um ou outro por dinheiro, mas, no fundo, ele é uma boa pessoa. É isso que sai do filme. A gente sai com essa ideia na cabeça quando a gente permite que ideias de fora da Torá elas vão entrando na nossa casa e vão entrando na nossa vida. Eu vou dar um outro exemplo que parece engraçado. Eu nunca tinha prestado atenção nisso,
mas eu vejo sempre muitas crianças que estão lendo gibi da Turma da Mônica. Lia muito quando era moleque, muito gibi da Turma da Mônica, e nunca me chamou a atenção que num gibi pode ter alguma coisa errada. O que tem de errado no gibi da Turma da Mônica? Muita coisa. Ensinamentos para crianças de como não se comportar na vida. É o manual oposto, tem os 10 mandamentos do que não fazer na vida. Então, por exemplo, olha que incrível, qual que é a ocupação principal dos meninos? Derrotar a Mônica, humilhar ela então, o tempo inteiro. Eles querem derrubar ela como a dona da rua, então eles querem fazer um plano para humilhar ela, para tirar ela. Quando eles querem xingar ela, o que eles fazem? Baixinha, gordinha, dentuça. Então, para quê? Pega coisas físicas que machucam muito, vamos fazer bullying com ela. Então, a gente vai aprendendo, a gente está ensinando para os nossos filhos a fazer bullying com os outros, a pegar características físicas de alguém que alguém não gosta e começa a humilhar essa pessoa dessa maneira. Quando alguém te ofende, o que você faz? Você vai lá e soca a pessoa, você arrebenta o outro, é isso. Tem que reagir, reage sempre com violência, bate nos outros. Olha que bom, ela resolveu o problema, ela bateu em todo mundo. Tem outra que é gulosa, não tem limites, não tem autocontrole. E pior de tudo, essa falta de autocontrole, ela não divide nada dela com ninguém. Quando ela está comendo alguma coisa e passa alguém, ela enfia na boca, ela prefere engolir sem prazer do que dividir o que é dela com os outros. Tem outro que não toma banho, não escuta os pais. O pai chama, ele foge. Então, é isso que a gente quer ensinar para as nossas crianças? É isso que a gente quer transmitir? Esse é o mau vizinho. Moshe está com medo. Vocês vão ver as idolatrias hoje, está muito claro que é uma sujeira de cachorro as idolatrias. Mas vocês vão ver mais uma vez, e vai virando normal. E vai chegar um momento que vão ter pessoas, famílias, tribos inteiras que vão pensar, vamos viver que nem eles, olha, vamos tentar uma nova forma de vida, uma nova filosofia de vida, vamos seguir os caminhos deles, olha, parece um caminho legal. Não é um caminho legal. Moshe já está ensinando as consequências que a gente vai ter. Deus nos livre de se afastar da Torá e se afastar dos caminhos corretos. Então, olha só que história interessante. Como você espera que as crianças escutem seus pais? O Tarzan, ele vive seminu. A Cinderela, ela volta para casa depois da meia-noite. O Pinóquio, ele conta mentira o tempo inteiro. O Aladim, ele é o rei dos ladrões. O Batman dirige pela cidade a 320 km por hora. A Bela Adormecida, ela é preguiçosa. E a Branca de Neve, ela vive numa casa com 7 homens. Nós não devemos ficar surpresos quando os nossos filhos se comportam mal, porque eles aprenderam nos livros de história. Então, parece uma brincadeira, parece uma piada, mas é muito sério. A gente tem que expor os nossos filhos à Torá, ao conhecimento que Hashem, ele ensinou para quê? Para a gente se transformar em pessoas melhores, para fazer o que é correto na vida. A gente pega os gibis hoje em dia, já está começando a entrar coisa de gênero dentro do gibis, está sendo inserido, através de histórias de criança, conceitos adultos, que nem os adultos deveriam discutir esse tipo de coisa, está sendo inserido em gibi de criança. E qual o limite? Não tem limite. Cada geração quer acrescentar a sua parte. Então, para a gente, o nosso manual se chama Torá. É isso que a gente tem que dar para as crianças. Não falta, Baruch Hashem, livros de Torá, livros de história, de tzadikim, histórias bonitas que podem construir a moralidade das nossas crianças. A gente não precisa ficar assistindo os filmes, nem comprando os gibis, que são feitos para outras pessoas, não é para a gente. A gente tem que ter muito claro que tudo isso vai influenciando o povo judeu de forma negativa. Ou a gente vai aprender a blindar nossas casas,
a fechar a esse tipo de influência, ou Deus nos livre, a gente vai ver os nossos filhos andando cada vez mais fora dos caminhos do que Hashem gostaria que eles seguissem na vida. Tem mais um ponto, então a Parashá, ela continua, ela começa a falar sobre justamente o que a gente comentou sobre a Tchuvá. Então, assim está escrito, Verhayá, ki yavo alecha kol advarim haele, abrahá e aklalá. Então, aqui, muitos sábios falam que isso já é uma profecia para o final dos tempos. Depois de tantas gerações, vocês vão ver as gerações que tiveram brahá. Quais foram? Aquelas que andaram nos caminhos de Hashem. E quais foram as gerações que tiveram klalá? As gerações que se desviaram do caminho de Hashem. Se a gente pegar em todas as épocas de perseguição, de tragédias, de sofrimento, foram épocas que o povo judeu começou a se assimilar, mesmo que eram épocas de tranquilidade econômica, tranquilidade social, de permissão de viver uma vida sem nenhum tipo de restrição. Ao invés de usar isso para se conectar com Hashem, a gente usava isso para se afastar de Hashem. Vinham tragédias, vinham klalot. O que a Torá fala para a gente? Asher natat lefanecha. Então, quando você fizer uma reflexão no final dos tempos, de toda a brahá e de toda a klalá, de todas as dificuldades e sofrimentos que vieram na história da humanidade, ve'ashevoisa et levavecha bechol hagoim asher idiracha Hashem Elokecha chama, aonde vocês estiverem dispersos no meio do povo, da onde Deus vai ter espalhado vocês, de lá vocês vão fazer tchuvá. Olha a profecia se cumprindo nos nossos dias. O povo judeu foi espalhado no mundo inteiro. A tendência era o povo judeu se assimilar, perder sua identidade no meio dos povos do mundo. A gente é sempre uma minoria insignificante dentro de todos os povos do mundo, e mesmo assim o povo judeu renasce como uma fênix, com um ditado maravilhoso que os nazistas, eles acharam que eles iam enterrar a gente, mas eles não sabiam que o povo judeu é semente. Quando enterram a gente, aí que a gente nasce mais forte ainda. Então a gente está vendo acontecer, o povo judeu estava espalhado nos 4 cantos do mundo, e a tchuvá, ela está renascendo dentro do povo judeu. Veshavta ad Hashem Elokecha, veshamata bekoló, e você vai voltar para Deus. Essa profecia está sendo cumprida nos nossos dias. E você vai escutar a voz de Deus, bechol asher nohim etzavcha hayom, tudo que eu estou ordenando para vocês hoje, atá uvanecha bechol levavcha ubechol nafshecha, tanto você quanto os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. A verdade é que uma das últimas profecias da Torá era que os filhos iam trazer de volta o coração dos pais. A gente viu isso acontecendo. Filhos fazendo tchuvá da onde? Mina Shammai, não receberam de casa e foram buscar a sua verdade, foram procurar os caminhos de Hashem e trouxeram junto com ele os pais. Isso foi a primeira vez na história, não é normal isso. O normal da história do povo judeu era os pais colocarem os filhos dentro do judaísmo, não o contrário. Mas isso estava profetizado. Essa tchuvá do final dos tempos que está na nossa paraxá, isso já estava profetizado. A gente vai voltar, Bezrat Hashem. Então, depois de todas as advertências, depois de todas as dificuldades e perseguições, que no fundo foram o que mantiveram o povo judeu vivo. Se não tivessem as perseguições, aí sim o povo judeu estaria assimilado e perdido. As perseguições lembravam quem somos nós e o nosso caminho no mundo e a nossa responsabilidade no mundo, e foi justamente isso que manteve o povo judeu até hoje. Então Deus está falando, vocês vão voltar. No final dos tempos, eu garanto, vocês vão conseguir voltar. E Bezrat Hashem, eu lembro, alguém me contou uma história tão bonita de um avô que ele estava na mesa e estava toda a família, e infelizmente
um dos netos, ele ia fazer um casamento misto, ele já estava muito assimilado, e o avô, ele estava muito, muito triste, ele estava arrasado com a decisão que o neto dele estava tomando. A verdade é que ele não sabia, e o neto acabou contando para o avô na mesa de Shabat. Então, o avô ficou muito bravo, ele começou a dar uma bronca no neto. O neto, ele ficou tão bravo de escutar aquela bronca, ele se levantou e saiu da mesa, e aí a avó, ela virou para o avô e falou: por que você brigou com ele? Você viu, ele foi embora. E o avô virou para a avó e falou: fica tranquila, ele vai voltar. Ele vai voltar. E, dito e feito, passaram 3 minutos, o rapaz, ele acalmou e ele voltou para a mesa. E o avô virou para a avó e falou: viu? Eu sabia que ele ia voltar. E esse rapaz acabou voltando em Tchuvá depois. Então, isso é uma profecia de Am Israel. A gente vai voltar. No final dos tempos, o povo judeu vai voltar para Hashem. Isso também se conecta com a nossa festa de Rosh Hashanah. Hashem, ele está investindo na gente, e é isso que a gente tem que pedir. Hashem, não desiste de mim. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero crescer. Me dá mais um ano de vida, Hashem. Lemancha, para eu poder crescer, para eu poder te servir, para eu poder andar nos teus caminhos. Por favor, Hashem, não desiste de mim. Eu vou conseguir. É isso que se trata Rosh Hashanah. Esse é um dos pontos centrais da nossa Tchuvá de Rosh Hashanah. A gente mostrar para Deus que a gente está disposto a tentar de novo e aprender com os erros do passado para saber como esse ano a gente vai fazer a nossa Tchuvá. Bezrat Hashem, ela vai dar certo. Depois disso, a Parashá começa a falar sobre uma mitzvah enigmática. Que mitzvah é essa? Que a mitzvah azot, asher anochi mitzavcha yom, porque essa mitzvah que eu estou te ordenando hoje, lo nifletchi mimcha, ela não está escondida de você, velo rechokai, e ela não está longe de você também, uma mitzvah que está perto de você, uma mitzvah fácil de entender, lo bashamayim hi, ela não está lá no céu, lemor, Miya leala shamaima, vai carrear lá no. Para a gente ter que dizer quem que vai buscar essa mitzvah lá no céu. Vai Ismael otave na cena, para que a gente possa escutar e cumprir. Velome ever layamhi, e também não está do outro lado do mundo. Lemor miyavor lano eteverayam, vai carrear lá no. Vai Ismael otave na cena, quem vai atravessar o oceano para buscar para a gente essa mitzvah, para a gente poder cumprir essa mitzvah. Ki karov elecha davar meod, bepicha ubilvavecha lasoto. É uma mitzvah que está muito próxima de você, no teu coração e na tua boca, para você cumprir. Então, aqui existe uma mahloket, uma discussão entre os comentaristas da Torá sobre qual mitzvah se refere à Torá. Fala o Rashi, que aqui está falando sobre a mitzvah de limud a Torá, da gente estudar a Torá. Espera aí, é uma mitzvah fácil? Desde quando estudar a Torá é uma mitzvah fácil? Então, os comentaristas explicam por que a Torá está falando que é fácil, porque Deus não exige de você os resultados. Deus quer de você o esforço. Senta, abre um livro de Torá e estuda com seriedade, com compromisso, sem o celular a cada 2 minutos. É isso que ele quer, isso é fácil. Deus não está cobrando nenhum resultado. A gente está, Bezrat Hashem, Deus está cobrando o teu esforço, a tua vontade, o teu amor pela Torá. Essa mitzvah está perto da gente. E hoje em dia, de novo, olha que incrível. Talvez antigamente era até mais difícil conseguir ter acesso para a Torá. Não tem livros, não tem aula por Zoom, não tem shiurim espalhados pelas sinagogas da cidade inteira. Não tem nada disso. A pessoa que queria estudar, ele tem que ir para o Beit Midrash, ele tem que ir para o centro de estudos. Mas, hoje em dia, olha só a profecia da Torá, Karov Elecha Davar, está muito perto da gente, só não estuda
quem não quer. Olha que incrível, a Guimarães conta para a gente uma história que chama um pouco a atenção, que teve uma vez uma troca, quem era o Nassi, quem era o líder do povo judeu, eles acharam que o líder do povo judeu tinha feito um ato muito feio, acabaram depondo ele e colocaram uma outra pessoa para ficar no lugar desse Nassi, desse líder do povo judeu. E a primeira coisa que ele fez foi abrir o Beit Midrash para todo mundo. O centro de estudos foi aberto para todo mundo. Peraí, foi aberto por quê? Então, o Talmud fala para a gente que aquele antecessor dele, ele tinha colocado um guardião na porta do centro de estudos de Torá. O que fazia esse guardião? Ele percebia, ele só deixava entrar no centro de estudos aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm a vontade verdadeira de estudar Leshem Shammai, pela honra de Deus. Espera aí, quem é esse shomer? Quem é esse guardião? Deve ser um anjo, só pode ser um anjo. Quem pode conhecer o coração da pessoa para saber se ela tem vontade ou não tem vontade? Só Deus ou talvez um anjo. Que ser humano podia ser esse guardião das portas do Beit Midrash, do centro de estudos? Uma das respostas incríveis que eu escutei, deve ser uma pergunta com muitas respostas, uma das respostas incríveis. Quem é o guardião do Beit Midrash? Uma porta difícil de ser aberta. Esse é o guardião. Como que ele vai medir se a pessoa tem vontade ou não tem vontade? Aquele que tem vontade de verdade, ele vai abrir qualquer porta. Se a porta não abrir, ele vai entrar pela janela. Se a janela não abrir, ele vai entrar pela chaminé. E Lela Zaken, ele não tinha dinheiro para entrar. Antigamente, eles costumavam ter que dar dinheiro para entrar no centro de estudos. Isso também servia para ver quem está entrando com vontade. Hoje é tudo de graça, hoje em dia é o contrário. Os jovens ganham dinheiro para estudar a Torá. Quem que vai estudar a Torá de verdade dessa maneira? Antigamente eles pagavam para entrar. Tem que pagar, já é uma forma de medir, de filtrar quem está com vontade de verdade. O Hillel, naquele dia, os negócios não tinham sido bons, ele não tem dinheiro para entrar no Beit Midrash. O que ele faz? Ele volta para casa? De jeito nenhum. Ele vai para o telhado, tem uma clarabóia, tem uma janela lá em cima, ele assiste o shiur lá de cima da janela. E ele estava tão compenetrado que ele não percebeu que estava nevando. E a neve começou a soterrar ele, e ele ficou enterrado lá embaixo da neve. Acharam ele no dia seguinte, viram que está muito escuro o Beit Midrash, o centro de estudos, eles olham para cima e veem o Hillel congelado. E eles tiveram que, no meio do Shabat, acender um fogo para salvar a vida do Hillel. Olha que incrível. Quem é o guardião do Beit Midrash? Uma porta difícil de entrar. Porque o cara chegou lá e não conseguiu entrar. Ah, eu tentei e não consegui. Ó, Deus, você viu que eu tentei, né? A porta que não abriu. Já fiz a minha parte e ele voltava para casa. Esse é o guardião para ver quem quer de verdade, vai até o final, sem nenhuma desculpa. Olha que incrível. Uma pessoa me comentou ontem, falou, olha, você precisa tomar cuidado, veio um boleto aí para pagar de doação e não sei se a impressão não está muito boa e eu tive que digitar o código porque o código não passou no leitor. Aí eu falei, tá bom, mas digitando você não conseguiu? Eu falei, não, digitando eu consegui, mas pode ter certeza que muita gente vai tentar passar no leitor. Se o leitor não ler, eu não... Pronto, ó, já fiz a minha parte, eu já tentei dar doação. A máquina não leu, eu estou isento. As pessoas procuram desculpas para não cumprir as coisas. A mesma coisa com a Torá. A Torá, ela está muito perto. É só a pessoa querer, é só a pessoa ter vontade e fazer a parte dela. Deus não está cobrando resultados. Deus está cobrando o nosso esforço. Outra coisa aqui, outra opinião, segundo o Ramban. O Ramban, ele fala para a gente que aqui é a mitzvah de tchuvá. Espera aí, de novo. Rabino, a mitzvah de tchuvá é uma mitzvah fácil. Desde quando a mitzvah de tchuvá é uma mitzvah fácil?
Então, fala o Rav Chaim Shmulevitz, sabe por que a mitzvah de tchuvá ela não é fácil? Naturalmente, se você tem um pássaro numa gaiola, se você abre a porta da gaiola, o pássaro voa. Ele só não vai voar se ele já acostumou a ser um prisioneiro. A nossa Neshama, ela quer se conectar com a Hashem, ela está desesperada dentro do corpo, querendo voltar para Hashem. É um fenômeno natural a tchuvá. Ela deveria acontecer assim. Por que ela não acontece? Fala o Rav Chaim Shmulevitz, Zeher Tzadik Libraha, por causa da koach do erguel, a força do costume. A gente acostuma tanto não fazer as coisas direito, que agora a gente precisa toda uma luta para conseguir apagar aquela mensagem negativa para conseguir chegar no positivo. A tchuvá, ela deveria ser muito fácil, mas a gente vai acostumando que, infelizmente, a gente torna difícil. Vou dar um exemplo, tefilá. Por que é tão difícil fazer uma tefilá com kavaná? Porque a gente está tão acostumado a fazer tefilá de qualquer jeito, que quando a gente quer caprichar, já não consegue mais. Já está difícil, já virou natureza a gente fazer a tefilá de qualquer jeito. Então, fala o Ramban, precisa lutar para nunca deixar as coisas caírem no erguelo, se acostumar a fazer coisas erradas, coisas mal feitas. Qualquer brecha que a gente dá para o Yetzer Hará, ele vai entrar na nossa vida, não deixa ele entrar. E um dia eu estou cansado, eu vou fazer a tefilá de qualquer jeito. Esse um dia vai puxar outro dia, como falam os nossos sábios, mitzvah goreret mitzvah, haverá goreret haverá. Uma mitzvah, ela puxa outra mitzvah, mas uma transgressão, ela puxa outra transgressão. Só para a gente terminar, e Bezrat Hashem, isso sim, sempre essa paraxá, ela é lida antes de Rosh Hashanah, e em especial por causa desses psukim aqui do final da paraxá. Re'eh, vejam, natati lefanecha ayom, et hachaim ve'et hatov, et hamavet ve'et hara. Olha, eu coloquei diante de vocês hoje a vida e as coisas boas, a morte e as coisas ruins. Asher Elohim metzavcha ayom le'ahavá et Hashem Elokecha. O que é o Tov? Que eu te ordenei que você tenha amor por Hashem, lalechet midrachav, que você ande nos caminhos dele, velishmor mitzvoisav, e que você guarde as mitzvot de Hashem, verukotav vemishpatav, todos os hukim, mesmo aquelas mitzvot que a gente não entende, verraita, verabita, o verarecha Hashem Elokecha, baaretz asher ata basham alerishta. E Hashem, ele vai te multiplicar, ele vai te dar brachá, você vai viver tranquilamente na terra que Deus te prometeu. Mas se você não escutar, você vai acabar seguindo outros deuses, você vai se curvar para eles. Outros deuses não é só idolatria mamash, não precisa ser uma estátua, outras formas de vida, outras filosofias de vida, que não são a forma como Hashem, ele quer que a gente viva a nossa vida. Então, se vocês seguirem isso, Deus nos livre, esse é o caminho da destruição, o caminho da morte. Olha só o que Hashem, ele termina, eu coloco como testemunhas para vocês hoje, Eta Shamayim ve'eta Haaretz, os céus e a terra, Ahaim ve'amavet natati lefanecha, eu estou colocando diante de vocês uma escolha, a vida ou a morte. Isso é Rosh Hashanah, essa é a nossa escolha. Abrahá ve'aklalá, se você quer ter uma vida nesse mundo, uma vida de brachá, ou uma vida de clalá, uma vida de maldição. E Hashem, ele implora para a gente. O Bahar Tabahaim, por favor, escolham a vida. Leman Tichie,
atavezarecha, para que possam viver você e teus descendentes. Hashem não quer matar o Rashá, ele não quer matar o perverso, ele está implorando. Eu não posso escolher por vocês. Essa é a essência da criação do mundo, o livre-arbítrio. Mas Hashem está implorando, meus filhos, por favor, Bacharta Bachaim, Bacharta Babrachá, escolham a vida, escolham a Brachá. Está muito claro aonde o mundo está indo. O mundo está se partindo em duas direções. Está ficando cada vez mais claro. Hashem está começando a ligar o dimmer de luz. Hashem está começando a ligar. Só não enxerga quem não quer os dois caminhos da humanidade. Aonde a humanidade está indo sem Torá e aonde a humanidade está com a Torá. Bezrat Hashem. Essa é a tchuvá de Rosh Hashanah. Hashem, eu quero vida, por favor, me ajuda. Eu quero te fazer melech da minha vida, que você seja o rei. Eu quero seguir as tuas leis. Hoje em dia, Hashem, está difícil para mim seguir tudo, mas eu quero. Eu vou fazer a escolha de andar no teu caminho. E Bezrat Hashem, tanto para a gente, quanto para as futuras gerações, Hashem está garantindo uma vida nesse mundo, e mais ainda no próximo mundo, uma vida de coisas boas e uma vida de brachá. Shabbat Shalom e Ktivá Vechatimah Tová.